Se você está com alteração nas suas fezes, isso pode ser câncer de reto. Eu sou o Dr. Kleuber, sou médico, sou especialista em oncologia e cirurgia e você está aqui no nosso canal, no Universo Oncologia. Aqui a gente fala de câncer, alimentação saudável, plantas medicinais e também de fé e milagres. Hoje a gente vai falar sobre câncer de reto. O tumor coloretal, ou seja, aquele que pega todo o intestino grosso, incluindo também o reto, já é a segunda causa de câncer, tanto no homem quanto na mulher no Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se que morram por ano 53 mil pessoas de câncer de reto. E aonde que é o reto? Qual a importância dele? Como que ele funciona? Você vai saber agora. O reto, ele é a última porção do intestino grosso. Eu vou pegar um copo aqui para a gente ter uma ideia do que é o reto. O reto tem mais ou menos esse comprimento. A gente tem o reto baixo, que vai da borda do ânus até 5 centímetros, o reto médio, que vai de 5 centímetros até 10 centímetros, e o reto alto, que vai acima de 10 centímetros. É muito importante a gente saber por que tem essa divisão. Então, se a gente pegar essa régua, vai de 0 até 15. Os tumores de reto baixo e de reto médio, eu vou explicar que o tratamento deles é diferente. Mas o que causa o câncer de reto? A primeira causa é você ter alguém de primeiro grau com câncer coloretal, com câncer em qualquer parte do intestino. Mas por quê? O reto ele é considerado um segmento à parte do intestino grosso? Não, ele tem uma continuidade com todo o intestino grosso, porém ele tem um comportamento, vamos dizer assim, um pouco diferente. O acometimento da doença é um pouco diferente no reto. Parente primeiro grau. Muitas vezes o paciente apresenta com tumor no reto e apresenta com outro no cólon, lá em cima, no cólon esquerdo, do lado esquerdo aqui do intestino, ou no cólon transverso, ou até no cólon direito, que fica do lado direito do intestino. O intestino faz como se fosse um U de cabeça para baixo. E no final ele faz um S de sigmoide, depois ele desce no reto. Terceira coisa, obesidade. Ficar gordo, ficar com peso acima do permitido, só isso já pode causar câncer. Soma-se a isso cigarro, soma-se a isso álcool, soma-se a isso doença de Crohn ou retocolite ulcerativa e idiopática. Então o reto que eu vou falar hoje é diferente do que eu falei naquele outro vídeo, que são os tumores da borda anal, que é o câncer de ânus. Aqui não, a gente vai ver essa parte toda do seu reto. E o exame mais fidedigno para a gente ver se é reto médio, reto alto ou reto baixo é a retossigmoidoscopia, porque ela é inflexível, ela chega até lá e estica e dá a medida certinha para a gente saber qual que é a porção que está cometida. Quais são os sintomas de alguém que tenha câncer de reto? A alteração nas fezes, sangue nas fezes. Outra alteração, fezes em forma de fita, sai fininho o cocô, em vez de sair grosso, sair certinho, não, ele sai fino. Obstruções, o paciente começa a ter constipação intestinal, demorar um dia, demorar 2 dias, demorar 3 dias, pode demorar até 11 dias, 15 dias. Eu já vi uma moça que ficou 30 dias sem evacuar, pasme, 30 dias sem evacuar. Então, alteração do hábito intestinal. Às vezes tem diarreia, porque o intestino aqui, o reto, ele começa a fechar a luz dele, aqui em cima dilata e de repente solta em forma de diarreia. Se a gente dividir o intestino em 4 quadrantes, igual eu estou fazendo aqui, dividir em 4, cada pedaço desse aqui demora 6 meses para ficar completo. Então, para o paciente ter uma obstrução total, demora-se 2 anos. O pior quando isso acontece não é perfurar. O pior é que em 2 anos já deu tempo da doença disseminar, da doença espalhar. E o câncer de reto, ele sempre começa como um tumor benigno primeiro. Ele é um adenoma, já falei aqui no outro vídeo que eu mostrei de câncer de intestino. Ele é um tumor benigno, ele cresce, transforma-se então em adenocarcinoma. E do adenocarcinoma, ele pode metastatizar e levar o paciente, a pessoa, a óbito. Então, do câncer do intestino grosso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar a suspeita. Levantou a suspeita, faz o diagnóstico. Fez o diagnóstico, qual que é o próximo passo? Estadiamento. Tomografia de pulmão, tomografia de tórax
exame de sangue e dosar um exame que chama CEA, antígeno carcinoembriogênico. Ah, mas só o CEA está alto faz diagnóstico? Não. Essa semana eu consultei uma paciente de fora do país e ela está com o CEA alterado. Às vezes não é nada. Então só o CEA ele não faz o diagnóstico. O CEA ele é para ver depois do tratamento se cai o valor dele, se o paciente teve resposta e a doença não voltou. Se possível, fazer também o PET scan, que é chamado também de PET-CT. O PET scan, aquele exame que eles falam que faz do corpo inteiro, e aonde tem metástase, tem lesão, aparece em amarelinho. Nem sempre aparece. E também não é do corpo inteiro, na verdade ele pega até da raiz da coxa até o cérebro. Se você fez o diagnóstico de câncer de reto, vai ter que ter paciência. Vai ter que tomar um chá de paciência. Por quê? Porque vai demorar. Por que vai demorar? Se o tumor for de reto baixo, da borda do ânus aqui, até aqui, reto baixo, 5 centímetros, ou reto médio, vai ter que fazer radioterapia primeiro. Faz a quimioterapia para a radioterapia agir melhor e depois faz a radioterapia. São 28 sessões, todos os dias. Ah, doutor, eu quero faltar um dia, isso impacta? Impacta muito. O efeito é pior. Mas logo depois que acabou a radioterapia, eu já posso operar? Não pode operar. A prática nossa mostra que depois de 12 semanas, parece que fica melhor para operar porque ele diminui mais. Só que a maioria dos protocolos, das receitas de bolo, manda operar de 8 até 12 semanas após a última radioterapia. E aí, só tirar o reto depois? Não. O importante é o cirurgião ser capacitado para tirar o mesorreto. O que é o mesorreto? Mesorreto é uma gordura que abraça todo o reto assim. Então, se o cirurgião vir aqui e tirar só essa gordura daqui para cima, vai sobrar essa pontinha. A gente chama de língua do mesorreto. Aí apareceu um cirurgião inglês, na década passada, chamava Bill Hilde, Dr. Bill Hilde, lá do Pelicanus Hospital, da Inglaterra. Tive o prazer de conversar com ele 2 vezes. O médico já veio mais de uma vez no Brasil. E ele preconizou a excisão total do mesorreto. Se você tiver um tumor de reto, você tem que operar com alguém que tenha capacidade de tirar totalmente o mesorreto. Um cirurgião que tenha experiência e formação e conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Ah, doutor, o meu é no reto alto, reto sigmoide, daqui para cima, 10 centímetros para cima. Você pode operar sem fazer a radioterapia. Pode operar de cara, que a gente chama de upfront. Operar antes de fazer químio e radioterapia. E como que faz essa cirurgia? Eu vou perder o ânus, vou usar a bolsinha para sempre? Não. Se for retossigmoidectomia, a lesão alta aqui, você pode tirar e emendar o intestino, uma boca na outra boca. É o que a gente chama de anastomose. Anastomose é quando você faz uma emenda de uma parte do intestino na outra, você cola eles com um grampeador. Tem um grampeador próprio para isso ou pode ser feito com ponto na mão. Então, faz uma retossigmoidectomia abdominal. Pode ser por corte na barriga, ou pode ser por videolaparoscopia ou cirurgia robótica. Sinceramente, a via, eu conheço aí, só que a via é a que for a cirurgia honesta, porque o mais importante é a cirurgia que você vai fazer. E se for reto médio e reto baixo? Também pode fazer por vídeo, pode fazer por robô e até aberta. Porém, como a emenda vai ficar às vezes muito perto da borda anal, o cirurgião opta, e eu também, por deixar uma bolsinha provisória, chamada ileostomia, uma bolsinha de intestino delgado, fica do lado direito aqui. O problema dela é que ela perde muito líquido até o paciente se adaptar, tem que tomar Imosec, comer fibra, porque senão perde muita água e aí desidrata. Às vezes tem casos que precisa internar, né? E depois de um tempo, a gente emenda isso de novo. Chama uma ileostomia protetora. Por quê? Porque às vezes a emenda aqui fica muito perto do ânus e pode dar fístula, que é o vazamento. Em vez de colar tudo certinho, não cola bem, porque a região ficou desvascularizada com a cirurgia. Tirou muito tecido em volta com a cirurgia. E depois da cirurgia, fazer, em alguns casos, a radioterapia. Tem cirurgia que fica sem o ânus? Tem. Quando é o tumor no reto baixo, até 5 centímetros da borda anal, às vezes a emenda vai ficar tão perto que é quase impossível conseguir preservar o ânus, porque senão vira uma cloaca. Sentou, faz cocô, entendeu? Tem que ficar com uma bolsinha definitiva. Tem um médico brasileiro, chama Dr. Alcino Lázaro,
né, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele preconizou, ele já morreu, até vou dar aula no congresso dele, que é anualmente, em abril, fiquei até honrado em dar aula lá, vou dar aula de câncer do estômago, e ele preconizou uma colostomia que chama colostomia perineal. No meu período em Barretos, eu fiquei lá com o Dr. Armando Melani e a gente fazia muitas. Tira uma parte aqui do intestino, tira outra e aí faz pregas, faz dobras aqui por dentro e a pessoa consegue evacuar ainda com uma colostomia no lugar que era o ânus. Ele põe uma sonda, vai no banheiro, põe uma sonda, irriga a sonda, liga o clister e solta na privada. Não é todo paciente que tem capacidade de aceitar essa bolsinha. Tem que ter um nível psicológico assim diferenciado. A psicóloga separa quais pacientes que vão ser submetidos a isso ou não. E tem outro tipo de bolsinha, que é aquela bolsinha que coloca do lado esquerdo, e o paciente fica ad eterno, fica para a vida inteira e consegue viver, consegue ter uma vida digna. E depois disso tem que ter a vigilância completa, porque o tumor de reto, ele sai pelo sangue e pode ir direto para os pulmões. Então a metástase do câncer de reto, ela é preferencialmente para pulmão. Por isso que em alguns casos a gente faz a quimioterapia para esterilizar, vamos dizer assim, o corpo e o paciente poder ficar seguro e de não ter a volta da doença. O que eu falo é que a gente tem que saber como funciona o nosso corpo. Você tem que se observar, você tem que olhar a sola do seu pé, você tem que colocar o espelho embaixo, tem que olhar atrás da orelha, tem que olhar se você está engolindo bem, se o seu intestino mudou, tem que ficar alerta. Ah, mas eu vou ficar procurando doença na minha vida? Não, não, esse comentário não é um comentário inteligente. Você tem que ficar alerta porque se aparecer um sintoma, você descobre e pega filhote, pega pequeno, pega precoce no início. Agora, se você for relutante e esperar você parar num pronto-socorro entupido, obstruído ou perfurado, é uma situação muito pior do que essa. O tumor de reto, ele é agressivo, ele é muito agressivo, ele pode dar manifestações assim, logo no início, principalmente o sangramento, aí a pessoa fala, isso deve ser hemorroida, né? Passei um papel higiênico lá, esquece, vai trabalhar e pega o trator e sobe, não. Nesse mundo isso não dá para ser feito mais, você tem que ser inteligente. Você tem que se observar e você tem que dar os seus pulos também. Se ficar esperando, vou fazer uma colonoscopia, está esperando há 5 meses no postinho, dá um jeito, vende um anel que você ganhou da sua avó, faz uma rifa, vai nos irmãos da igreja, tem até um site, uma vaquinha.com, hoje eu até ajudei uma médica aí que não está bem. Então, todo mundo tem que cuidar de si mesmo. Então, eu convido você para se cuidar. Todo mundo deve fazer uma colonoscopia acima dos 45 anos. Se tiver alguém da família, 35 anos é a idade limite. Então, faça uma colonoscopia. Já que você vai estar dormindo lá, também já faça uma endoscopia, veja o seu esôfago, veja se não tem refluxo, veja se não tem Barrett, que é uma transformação para câncer. Hoje em dia, claro que eu sou oncologista, eu vivo isso aí, só que hoje em dia o pessoal está ficando mais velho, está morrendo mais tarde, é igual um carro, vai enferrujando, vai furando pneu, né? O banco vai perdendo estofado. A gente tem que se cuidar, para a gente ter uma vida digna e para a gente ter uma morte digna também, uma morte com o mínimo de sofrimento possível. Tá certo? Queria que você compartilhasse esse vídeo. Passa para alguém que realmente aí da sua família, alguém que você também acha que precisa, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu peço para você que vê os nossos vídeos, vê se você está inscrito aí embaixo. Se não tiver, se inscreve, aperta o sininho. Agora eu estou também dando um gás assim nas minhas novas redes sociais, que eu ficava mais no YouTube. Então agora eu também estou no Instagram, no Facebook e no TikTok, tudo com @Universo Oncologia, que é o meu, o seu, o nosso canal de saúde. Tudo que eu trago aqui é baseado em ciência, é para o seu bem e é também para a minha função que eu me propus a vir, né, no mundo aí, para ajudar os outros, tá bom? Então vamos ajudar a todos